te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exaltar de santa alegria e fervorosa ação de graça, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos procedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membro do seu corpo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 16, no versículo de 15 a 20. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crês são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando imporem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com seus discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra essa grande solenidade da ascensão do Senhor ao céu. Essa solenidade, ela faz um acabamento, né, nesse tempo tão bonito que é o tempo da Páscoa. Esse Deus que veio no nosso meio e fez toda a obra, ressuscitou, né, deu a vida por nós, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. O lindo de tudo isso, amados, é essa graça de termos então a conclusão. Por que Jesus falou? Olha, Jesus falou assim: eu preciso ir. Nós vivemos essa semana toda na liturgia vivendo essa despedida de Jesus. Ele falou: eu preciso ir, porque se eu não for, o Paráclito não vem. Então, olhando para Jesus, como que nós vivemos todo esse tempo? Nós vivemos 40 dias, Jesus aparecendo.
no meio, né? Jesus chegava, entrava com as portas fechadas nos lugares aonde se encontravam os discípulos, dizia: a paz esteja contigo. Ali teve dúvida de Tomé, Jesus mostrou a mão, mostrou o lado: olha, não seja incrédulo, mas fiel. E assim Jesus foi aparecendo para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, para os discípulos na beira do mar. E aí, então, 40 dias que Jesus ficou se mostrando a sua presença. E eles tinham essa intimidade com Jesus desde, né, da sua vida pública e depois de ressuscitado. Então, eles tinham essa preocupação, né, de Jesus ir. Então, tinha um sentimento de tristeza, de perca. Mas, como o próprio Jesus diz, ele tinha que ir embora, ele tinha que voltar para que o Espírito pudesse vir. Por quê? Porque não dá para dois corpos estar no mesmo lugar, né? Então, Jesus precisava voltar para o Pai para abrir espaço para o Espírito. Mas Jesus, ele estava no meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos, no meio do povo. Quer dizer, ele estava lá do lado, à frente. Jesus podia ser tocado, né, abraçado. Então Jesus estava em volta deles, perto deles, junto com eles. Quer dizer, então eles tinham esse hábito de ter o próprio Jesus junto com eles. Então Jesus ia embora. Quer dizer, ele ia embora e daí ia mandar o Espírito. Nós celebramos hoje, amados, a ascensão do Senhor ao céu. Na verdade, 40 dias depois da Páscoa. Como os 40 dias deu na quinta-feira, a igreja passa para o domingo no Brasil. Então, por isso nós estamos celebrando hoje. Mas aí, daí 10 dias que vinha o Espírito. Então, eles ficavam esses 10 dias ali, né, meio agoniado, porque não tinha a presença de Jesus e nem a presença do Espírito. Então, Jesus, ele estava no meio. E aí, quer dizer, aí quando o Espírito vem e habita onde? Dentro de nós. Não é mais aquele Deus que estava do lado, que estava junto, que estava sentado à mesa. Não, agora é um Deus que está dentro de nós. Esse é o grande sentido. E Jesus, ele sobe ao céu de uma forma visível. Porque Jesus ressuscitado, ele mostrou claramente a sua humanidade. Ele estava revestido de um corpo glorioso, tanto que ele entrava nos lugares com as portas fechadas. Mas também ele mostrava os lados, ele mostrava os seus ferimentos, ele comia junto, para mostrar que ele era realmente um humano, que ele tinha carne, que ele tinha sangue, né? Então deixou isso muito claro. Então, ao entrar no céu, ele entra de corpo e alma. Isso quer dizer, então, que quando lá no paraíso, né, esse céu que é o próprio Deus, que os nossos antepassados perderam, quer dizer, agora, quer dizer, é na mesma humanidade que perdeu por Adão e Eva, é nessa mesma humanidade que Jesus entra no céu. Ele entra no céu porque tanto que ele ia subindo e eles iam vendo Jesus. É visível, por isso matéria. Quer dizer, isso quer nos levar a entender que Jesus abre as portas do céu para a humanidade. Então, a partir da ascensão, eu e você temos a graça de, se crermos e formos realmente batizados nesse Espírito que vai ser enviado por Jesus, seremos salvos. Quer dizer, então, a porta do céu está aberta para a nossa humanidade. Nós, seres humanos, também possamos ser divino, receber a divindade de Deus, revestir dessa glória, da mesma forma que Jesus. E aí, então,
ele, ao enviar o teu Espírito, ele recomenda que ide, a ordem que ele dá, ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda a criatura. Por isso, aqui estamos pregando o Evangelho, simplesmente cumprindo aquilo que é a determinação de Jesus. Falar do reino de Deus, pregar o reino de Deus, falar da boa nova, que é o Evangelho, são compromissos de quem recebe o Espírito. Porque Jesus, ele deu a vida por nós para que nós possamos também, ao receber esse Espírito Santo, poder oferecer também. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quer dizer, essa liberdade do ser humano. Eu creio, eu busco, eu entendo, eu compreendo e eu aceito Jesus, eu tenho ele. Se não, escolha nossa. Mas Jesus veio para que todos pudessem crer. Por isso ele envia o Espírito Santo para todos. E ele continua dizendo e os sinais que os acompanham, quem não crê será condenado. Os sinais que os acompanhavam, aqueles que crê, são esses: expulsarão os demônios. O que é expulsar o demônio? Não é exorcismo, mas quando nós temos dentro da nossa vida a presença de Deus, por uma vida de oração, por uma vida sacramental, por uma entrega, por uma sinceridade, por uma verdade, de uma forma viver de uma forma honesta, nós estamos a cada atitude bendita expulsando todo tipo de mal da nossa vida. E Jesus continua: falarão em novas línguas. Quer dizer, o que é falar em novas línguas? Não é simplesmente a oração em línguas, que é muito bonita, tudo certo, mas o que Jesus quer dizer de falar em novas línguas é levar essa boa nova às pessoas que realmente recebem esse Espírito, e ao receber esse Espírito tem uma linguagem diferente, que é a linguagem do amor. Então esse é uma virtude que acompanha. Se pegarem em serpente, não serão atingidos. Quem tem Deus completamente em sua vida, nenhum poder do mal pode vencê-los. E quando impuserem as mãos, ao poder que Deus nos concede, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O Senhor Jesus, depois de dizer tudo isso, depois de ensinar, depois de deixar consciente todos aqueles que o seguiam, ele foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E os discípulos saíram pregando por toda parte, e o Senhor ajudava, confirmava sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Esse é o nosso Deus, que abre as portas do céu para a nossa humanidade. Por isso, amados, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.